Olá pessoal, estou continuando aqui a minha apresentação, a minha aula sobre a nova Guerra Fria. Eu sem querer encostei o dedo aqui onde não devia nesse computador e caiu a gravação. Aproveito para corrigir algum momento que eu troquei os nomes do autor que eu estou comentando, que é o Michael Clare, e do ex-presidente estadunidense Donald Trump. Evidentemente, quem faz as críticas ao aumento dos gastos militares dos Estados Unidos por conta da competição com a China é o autor que eu estou comentando, Claire, e não o Trump. Trump é justamente o lado que está sendo criticado nesse texto, né, por defender a escalada da corrida armamentista. Mas o que o nosso autor aqui, o Michael Clare, está argumentando é o seguinte, que é verdade que no passado, na Segunda Guerra Mundial especialmente, né, e mesmo no período da Guerra Fria, em boa parte do período da Guerra Fria, os gastos militares eles tiveram um papel econômico importante e positivo dentro dos Estados Unidos. Aquelas encomendas que as Forças Armadas dos Estados Unidos faziam à indústria, né, grandes empresas estadunidenses, essas encomendas elas ativavam a economia, eram injeções, né, mega injeções de dinheiro público que iam gerar encomendas, iam gerar contratos que significavam a mobilização de multidões de trabalhadores utilizados para construir tanques de guerra, aviões, navios, mísseis e toda, né, aquela parafernália militar. Esse fenômeno era conhecido como o keynesianismo de guerra. Isso aí o Clare não menciona, estou agregando. Né? Keynesianismo, né, é uma referência às ideias do grande teórico econômico John Maynard Keynes, né, que defendia a intervenção do Estado, né, na vida econômica para gerar demanda, né, gerar demanda para os produtos industriais. Então, o Estado como comprador em última instância, os investimentos estatais como ali um fator decisivo para a geração de emprego e pouco importa se esses investimentos se destinam ao setor civil ou ao setor militar. Segundo Clare, isso foi verdade naquela época do Keynes, ou no período da Segunda Guerra, ou nas primeiras décadas da Guerra Fria. Porém, né, hoje em dia, com os avanços tecnológicos, né, essa capacidade das encomendas militares, né, gerarem empregos em grande número, essa capacidade hoje é muito menor. Porque esses bilhões de dólares investidos na construção de um submarino de último tipo ou de um avião de combate ultramoderno, como esse F-35, né, são bilhões de dólares que lá na outra ponta vão gerar um número minguado de empregos, uns poucos milhares de empregos. Por quê? Porque são ali aparelhos de altíssima tecnologia, de altíssimo grau de especialização, né, que de tal maneira que esse investimento ele vai ficar distribuído ali, né, por empresas de ponta, de vanguarda, e que empregam pouquíssima mão de obra. Né? É uma situação bem distinta daquela que existia antes. Né? Aí o Clare vai dizer, se esse mesmo dinheiro fosse utilizado em projetos de educação básica ou de serviços de saúde, né, um setor extremamente falho, deficiente nos Estados Unidos, né, não é à toa que os Estados Unidos é o país do mundo com maior número de mortes e maior número de contágios, né, em função da Covid-19. Então, se esse dinheiro gasto em armas ultramodernas
fosse destinado à saúde e ou à educação, geraria muito mais emprego, né, do que com o uso militar. Né? E por falar em militar, o Clare aproveita e discute uma outra questão, uma questão muito delicada nos Estados Unidos, que é a do serviço militar. Vocês todos já devem ter, né, ter vistos, né, eu era adolescente naquela época, vocês, né, não tinham nascido ainda. Nos tempos da Guerra do Vietnã, as grandes manifestações nas universidades, nas grandes cidades dos Estados Unidos contra a participação na Guerra do Vietnã. Né? Jovens como vocês ali interrompiam a sua vida para serem incorporados, né, ao exército dos Estados Unidos, mandados para uma guerra no outro lado do mundo, né, para defender os interesses dos Estados Unidos na Guerra Fria, uma guerra que grande parte dos próprios estadunidenses não estava convencida de que era uma guerra justa ou de que era uma guerra necessária. Os protestos contra a guerra do Vietnã, eles acabaram levando ao fim do serviço militar obrigatório nos Estados Unidos. Já são quase mais de 40 anos, né, que não existe mais, né, o chamado draft nos Estados Unidos, o alistamento obrigatório, e isso não atrapalhou em nada a capacidade militar dos Estados Unidos, que vai se baseando cada vez mais em alta tecnologia, cada vez mais no poderio aéreo, em mísseis, agora de uns anos para cá também os drones, né, e todas as guerras em que os Estados Unidos se envolveram. Os Estados Unidos é um país que está permanentemente em guerra contra algum inimigo, não conheceu um minuto de paz desde a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos têm conseguido abastecer de material humano as suas forças armadas, né, utilizando alguns incentivos, né, as vantagens da carreira militar para um certo número de jovens, para um certo perfil de jovens, né, e também bolsas de estudo. Né, o ensino nos Estados Unidos é pago e caro, né, então os Estados Unidos atraem jovens, né, para as suas forças armadas, dizendo assim: olha, você entra no exército, vai lutar com uniforme militar em algum lugar do mundo durante um certo tempo, claro, vai correr risco de morte, mas se sobreviver, e a maioria sobrevive, né, quando dali a uns 5 anos vai poder ser dispensado e o governo dos Estados Unidos vai bancar os estudos na universidade para esse jovem. Então tem aí esse atrativo. Mas isso funciona até certo ponto. Numa nova Guerra Fria, como essa que se anuncia, né, vai ser necessária a mobilização, tanto nos Estados Unidos quanto entre os chineses, de grandes contingentes de militares. Não vai ser possível aos Estados Unidos preencher, né, ali as vagas, né, preencher a demanda por soldados simplesmente a partir através do alistamento voluntário. O Clare vai dizer: olha, vai ter que voltar o serviço militar obrigatório. Isso vai ser um fator de tensão, né? Certamente vão ressurgir os protestos, né? O jovem nos Estados Unidos, evidentemente, ele não está disposto a morrer aí numa guerra, né, que segundo o Clare pode, e muitos outros, pode ser evitada, nem eles, nem as suas famílias, né, nem as suas mães, suas irmãs, suas namoradas. Né. Então, é um problema. Será que a sociedade americana, pergunta o Clare, está disposta a esse sacrifício, né, em nome, né, de fazer frente à ascensão chinesa? Os chineses não parecem ter esse problema. Lá o serviço militar obrigatório é algo que está fora de questão. Como nós sabemos, é um regime autoritário. Esse tipo de protesto, que já aconteceu e pode voltar a acontecer nos Estados Unidos, não vai ter lugar.
Mas enfim, essa não é uma questão que está colocada na agenda chinesa, e sim na agenda estadunidense. E o Clare completa o artigo dele com outros problemas, né, não tão graves quanto esses que eu apontei, né, os preconceitos, inclusive raciais, que se agudizam no quadro de uma nova Guerra Fria. Né, existe, não é tão grande assim, mas existem alguns milhões de estadunidenses de origem chinesa. Existem dezenas de milhares de estudantes chineses nas universidades dos Estados Unidos, um certo número também de professores chineses que estão ali sofrendo constrangimentos e cada vez mais recebendo uma sinalização das autoridades dos Estados Unidos que eles não são bem-vindos por lá. Já está acontecendo em muitas universidades dos Estados Unidos restrição às pesquisas que esses estudantes chineses são autorizados a fazer. Os serviços de segurança, de informação dos Estados Unidos desconfiam que nessa universidade tem estudante chinês que pode ter acesso a certas pesquisas que possa trazer algum uso militar ou que dê acesso a alguma inovação tecnológica dos Estados Unidos, esse estudante já tem a sua vida acadêmica restrita. Né? O grande problema, aí sim, esse muito grave, né? Não que não seja sério o problema dos estudantes, mas menor comparado com outros, o risco realmente grave aí é o de que possa, né, surgir uma guerra a qualquer momento por um erro de cálculo, né, ou por um simples acidente. Né? Clare ele lembra qual é o grande problema de uma guerra fria. O maior problema de uma guerra fria é que ela pode se transformar numa guerra quente. Né? E isso, às vezes, né, é algo que escapa ao planejamento dos estrategistas. Né? O Clare lembra aquilo que vocês, como estudantes de relações internacionais, devem conhecer, a crise dos mísseis em Cuba, onde o mundo esteve por um fio de mergulhar numa terceira guerra nuclear mundial, que seria uma guerra nuclear que poderia ter destruído o mundo, né? Se não fosse ali, naquele momento, a disposição do presidente Kennedy dos Estados Unidos e do líder soviético Khrushchev de negociar, né, de fazerem concessões mútuas naquele conflito, é possível que nós não estivéssemos aqui agora para conversar, porque não estaríamos vivos ou não teríamos nem existido, né, no caso de vocês, que são mais jovens. Então, o risco, né, concreto é de um incidente nesse cenário específico do sul do Mar da China, né, um momento ali em que haja um choque entre unidades militares dos dois lados, um choque que resulte em mortes, né, e a partir daí, né, se passe por uma situação de violência entre os Estados Unidos e a China que poderia levar a uma guerra. Né? Então, o Clare termina o artigo dele nesse diapasão, né, alertando contra o risco de uma nova Guerra Fria, que segundo ele já começou, né, conclui então que nós estamos vivendo numa situação muito perigosa, né, e o que ele, nas entrelinhas, aconselha é que sejam tomadas medidas, especialmente pelo governo dos Estados Unidos, no sentido de desativar as tensões, dissolver o foco dos conflitos, né, porque essa confrontação entre China e Estados Unidos, segundo ele argumenta, é algo que não é bom para ninguém. Ok? Então eu vou dar uma paradinha agora e em seguida eu vou falar sobre os outros 3 textos que eu postei na nossa plataforma Moodle, né, sempre sobre o tema da nova Guerra Fria. Até daqui a pouco então.